fuerza alienígena. Hoje é um novo dia. O resultado do exame ainda não chegou. Tenho que dominar em 100% de cada transformação. Eu nesses meses só usei 6 de 10 transformações e só tenho 75% de controle em uma só, Crystalman. Tenho que aperfeiçoar os 6 e depois ver os 4 que falta. Aqui nessa praia é bom lugar para treinar. Ela é muito suja e ninguém é louco de vir por aqui. Falei pra minha mãe, ia demorar, então tô livre. Hora de começar. Izuku começaria a selecionar o próximo robô de batalha. Megatrix, alguma sugestão? Sugestão Goodman, mas versátil. Em combate em fuga caso necessário. E você precisa controlar a sua velocidade. Boa ideia, isso vai ser muito bom. Desde a última atualização, o Megatrix tem interagindo bastante comigo. Às vezes penso que ele é um ser vivo. Sua IA é muito avançada. Acho que daqui a algum tempo ele vai até começar a falar comigo. Vamos lá, Quickman. Izuku testando, fazendo corrida rápida, mas ainda sem total controle, sempre tendo tropeços e aceleração irregular. Bem, é só esperar 4 minutos, vou escolher outro. Já sei, Crystalman. Vamos completar 75% para 100%. Megatrix, em um tom curto e objetivo. Treinando concluído, resultado satisfatório. Izuku suspira, olhando para o horizonte. Bem, melhor aprender logo, não vou ter muito tempo. Para ficar indeciso. Eu quero me tornar um novo herói número 1. Só preciso aprender a usar isso direito. Não posso depender da sorte. Nesse meses antes da admissão, eu só tinha treinado com Crystalman, e agora eu tenho 99% do Crystalman. Amanhã vou ter que dominar os 6. Depois eu me preocupo com os 4 restantes. Hora de ir pra cá. Depois se aproxima. Como assim? Um vulto aparece na praia. Algo se move com extrema velocidade, atacando antes que Izuku possa reagir. O corte passaria em sua frente. O Reploid apareceria em sua frente, alto de cor roxa. Seu estilo era diferente do outro, que atacou ele antes. Você deve ser o tal portador do dispositivo Megatrix, a última criação do Light. Antes de Izuku pudesse pensar, ele está assustado, paralisado. O Megatrix se ativaria. Vendo que o Izuku não respondia, ele soltou uma pequena descarga de energia, fazendo Izuku voltar. Vendo a situação, ele pressionaria o dispositivo. Quem é essa cara? Será que ele é aliado do outro? Por impulso ele tentaria atacar. Izuku ergue a cabeça. O vento corta como lâminas. Do outro lado da praia, ele observa, com um sabre de energia em mão. Seu olhar é frio, calculista, e o sorriso fino não demonstra emoção. Interessante, a tecnologia reage sozinho. Eu viro o dispositivo a ativar sozinho. Interessante, ele é rápido nessa forma. Mas velocidade sem controle é só caos. Izuku avança, no estalo, ele desaparece e surge atrás de Age e uma sequência de golpes rápidos ecoa, gerando ondas de choque na areia. Você não vai conseguir me acompanhar. Ele acaba bloqueando. Velocidade, sem precisão é só barulho. Age lhe gira o sabre. A lâmina de energia corta o ar, quase acertando o rosto de Izuku. Ele recua, mas um impulso o faz derrapar, quase perdendo o equilíbrio. Alerta, ritmo cardíaco elevado. Coordenação instável. Recomendo reduzir a aceleração e se acalmar. Izuku, assustado, para por um segundo. Ele quase acertou meu rosto. Calma, Izuku, eu posso lidar com isso. Ele acelera novamente. A areia explode sob os pés. Quickman, ou melhor, Izuku, se torna um borrão laranja. Izuku estava aumentando sua velocidade, contornando Agile em alta velocidade, lançando discos de energia cortante. O inimigo, com sua precisão, acaba desviando e bloqueando todos os ataques em um movimento calculado. Ele antecipa o padrão de Izuku e o atinge com um chute em suas costas. Izuku é lançado contra escombros de lixo. O impacto apaga parte do brilho do traje. Muito previsível. Você nem controle sua forma. Essa velocidade pode me superar fácil.
Mas você não consegue. Izuku se levanta, machucado. O Megatrix começa a emitir um aviso. Surgiu require recalibrar. Sistemas danificados. Não. Eu não vou fugir. Eu só preciso pensar. Se eu fugir, ele vai me encontrar. Agile surge na frente dele, golpeando com precisão milimétrica. Izuku tenta acompanhar, mas a própria velocidade que ele ainda estava se acostumando já não era suficiente. Ele estava sendo facilmente subjugado. Em uma fração de segundos, o sabre dele corta o ar, atingindo o ombro metálico do Quickman, faiscando com violência. Izuku cai de joelhos, seu braço extremamente machucado. Agora entende. Rapidez sem foco e sem controle. É fraqueza. Izuku, cerrando os dentes, preocupado, retruca. Você fala demais. Vou usar logo 100%. Com o último impulso, Izuku tenta um ataque final, desaparece em velocidade supersônica, deixando um rastro laranja. Previsível, mas ele o prevê. Ele gira o sabre e, com um único golpe horizontal, acerta Izuku no ar. O impacto joga o garoto a metros de distância, caindo no meio dos entulhos. Megatrix piscando em alerta vermelho. O som de destransformação ecoa, e o traje se desfaz em fragmentos de luz. Megatrix. Tempo de transformação esgotado. Retornando ao modo base. Não. Não é hora de voltar ao normal, droga. Meu braço. Espera, ele não está machucado. Só está dormente. Pelo visto, se a forma de batalha for danificada, ou perder uma extremidade, eu não vou perder se voltar ao normal, só vou sentir algumas sequelas. Como agora, meu braço está formigando e dormente. Menos mal. Droga, ele se aproxima. O que vou fazer? Ele acaba guardando o sabre, enquanto caminha. É uma pena. Eu esperava mais do portador de uma relíquia tão poderosa. Esse teste foi decepcionante. Melhor arrancar o Megatrix de você. Você era rápido, até mais do que eu. Infelizmente você não tem controle absoluto. Isso o torna inútil. Izuku sabia que tinha que ganhar tempo, até o Megatrix se ativar. O que você quer, comigo? Você que conversar, garoto. Meu nome é Agile, sou um caçador de X. Não tenho nada pessoal contra você, eu apenas quero o que vocês carregam. E apenas quero testar se vale a pena te manter vivo, ou não. Bem, chega de conversa. Agile iria com toda a velocidade, pega o Izuku. Mas Izuku logo tenta escapar. Mas não dá tempo. Agile estava prestes a arrancar o braço de Izuku. Quando de repente... Ainda bem, voltou. Rapidamente pressionando o Megatrix, e se tornando... Fireman. Forma de emergência, Fireman. Ativando o protocolo de reação. Explosão de fogo. Uma coluna de chamas irrompe do corpo de Izuku, jogando Agile longe. O metal do chão se derrete parcialmente, saindo do meio das chamas, incandescente, com brasas saindo das ombreiras. Fireman. Izuku, erguendo o braço em chamas. Vamos ver se você aguenta o calor. Ele dispara uma rajada flamejante que atravessa o ar como uma onda viva. Agile desvia, mas as chamas ricocheteiam nas paredes e criam uma cortina de fogo. Agile acaba sorrindo. Impressionante. Vamos ver até onde você vai. Saiba que fogo não é o suficiente para queimar um caçador. Izuku dispara colunas de fogo. Agile salta por entre as chamas, golpeando com o sabre em movimentos giratórios. Cada vez que Fireman tenta um golpe direto, Agile redireciona, usa o fogo contra ele. Agile começaria a provocar Izuku. Você queima bem, garoto. Mas eu já lutei com infernos piores. Agile se move em velocidade absurda, cortando as bolas de fogo como se não fosse nada. Tenho que aumentar a força. Perigo, níveis de calor, indo além do que seu limite suporta. De repente, Agile surge atrás de Izuku e o atinge com um golpe giratório. Izuku é lançado contra o chão, o fogo se desfaz, o Megatrix começa a piscar freneticamente. Forma estável. Energia em colapso. Agile, ajoelhando sobre ele, fim da linha. O Megatrix é meu.
Ele envia o saber próximo ao símbolo do Megatrix de Izuku e começa a forçar o núcleo. Já que estava transformado, as luzes ficam brancas, o som de pressão aumenta. Izuku grita de dor, mas o núcleo reage por conta própria. Sobrecarga detectada, modo de segurança ativar. Uma pequena explosão de energia empurra a Agile para trás. Nesse momento Izuku se levantaria, cansado. Ele pressionaria o Megatrix para voltar ao normal. Voltando ao normal, ele gritaria de dor, vendo seus braços totalmente com queimaduras e ardendo. Ao passar do limite que o Firiken suportava, seu corpo ficou com sequelas. Isso não é bom. Chega de brincar, hora de dar um fim nisso. Megatrix, o que eu vou fazer? Devo proteger o usuário. Izuku me guia. O Megatrix analisa a situação e sugere automaticamente: essa é a forma ideal para esse momento. Tem certeza? Não tenho tempo de duvidar. Hora de virar herói. Primeira vez de Izuku com a forma Wave Man. Braço com arpão, manipulação básica da água. O corpo de Izuku agora brilha em tons azulados, Vavemanda esperto. Izuku, respirando fundo, a água responde a mim, vendo que o mar estava se mexendo, com seu leve mover de mão, se for para virar a maré, esse é o lugar certo. Agile, se levantando, ferido, mas agora muito sério, chega de truques, horas de terminar isso. Wave Man puxa um da água, para poder usar livremente na areia. Izuku avança deslizando sobre areia molhada. O Megatrix abre uma projeção de dados. Controle em 29%. Bem hora de testar. Ele estende o braço e o mar se ergue, formando lanças líquidas pressurizado. Agile salta, desviando e cortando parte da água com a lança. Interessante. Adaptação elementar. Fácil, mas ainda é previsível. Izuku gira o corpo, o arpão hidráulico surge em seu braço direito. Ele dispara o arpão em zigue-zague, prendendo Agile momentaneamente. Em seguida, uma onda o lança contra as rochas. Izuku, ofegante, mas confiante: eu posso controlar isso. Basta fluir como a água. Ter calma que eu posso controlar. Agile se ergue lentamente, o manto metálico dele parcialmente queimado e molhado. Ele finca o sabre no chão e sorri. Agile, em tom frio, você está aprendendo. Pena que vai morrer antes de dominar seus poderes. Agile avança em alta velocidade, cortando a água. Izuku tenta acompanhá-lo, mas os movimentos do X-Umper são imprevisíveis. Ele bloqueia um golpe, outro vem por trás. Agile o atinge no peito, a armadura fica com um grande corte na barriga. Estrutura hidráulica instável. Izuku, gritando: droga, não consigo mais acompanhar. Agile aproveita e o derruba, fincando a lança ao lado de sua cabeça. A diferença entre nós, garoto, é que eu fui forjado em guerra. Ergue o sabre para o golpe final. Adeus, portador. Foi um prazer ter lutado e ter derrotado. Uma bala de energia cruza o ar e acerta o ombro de Agile. Ele dá um salto instintivo, cambaleando para trás, o visor da armadura falhando. Agile, olhando na direção do disparo, quem ousa interferir? Uma silhueta distante se move entre as estruturas, impossível de identificar. Atirando novamente, mas Agile repele o disparo. Izuku, aproveitando a brecha, coloca a mão no chão. Megatrix. Vamos acabar com isso. Preciso de toda a energia para isso. Canalização, nível máximo. Energia em 40%, diminuindo o tempo da transformação, aumentando em 93%. O mar inteiro responde. Ondas gigantescas se erguem, girando em espiral sobre o campo. Agile tenta estabilizar-se, mas o chão cede, como se estivesse afundando em lama. Izuku canaliza a força do mar em jato pressurizado, carregando o golpe de pressão hídrica, um jato concentrado de água supercomprimida. Desaparecerá vilão. O golpe acerta a Agile em cheio, atravessando sua guarda e lançando dezenas de metros à frente. A armadura dele se rompe parcialmente, e ele cai de joelhos, gravemente ferido. O seu sabre está quebrada. Agile estava ofegando e surpreso. Esse poder
Veio do Megatrix, não veio de um simples humano. Izuku, cansado, mas de pé, não sou simples, eu almejo ser o herói número 1, não vou cair hoje. Ele não vai cair. Agile olha para o horizonte, o som das ondas abafando o silêncio. Ele se ergue com dificuldade, ativa um teletransporte de emergência, uma rajada de energia púrpura o envolve. Agile, antes de sumir, vamos ver até onde você aguenta, garoto. Olhando para Izuku transformando em Vaveman, eu te subestimei, não irei fazer isso de novo. Você tem sorte. Logo desaparecendo. Izuku cai de joelhos, exausto, o Megatrix piscando com o aviso. Energia vital em 9%. Desativação automática em 10 segundos voltando ao normal. Izuku olha o mar se acalmando. As ondas se recolhem lentamente, o sol poente refletindo na água e ele acaba desmaiando na areia. Izuku está exausto. Logo Megatrix entra em modo de autoaprimoramento. Descanso merecido, Izuku, melhorando para que portador não sofra sequela das formas. Forma ágil analisada DNA obtido incompatível com a forma atual do Megatrix, registrando o DNA na lista de dados. Banco de dados atualizado. Função de troca rápida aprimorada. Inserida de forma permanente. Izuku caminha pelas ruas de Muzutafu, o uniforme rasgado, as mãos trêmulas. O Megatrix em seu braço direito pisca em azul fraco, o núcleo estabilizando. A pele do braço dele ainda está avermelhada, marcas das chamas do Fireman e da pressão hídrica do Vaveman. Izuku, em seus pensamentos. Eu ainda tô vivo. Ele quase me matou. A chuva lava os resquícios de areia do corpo dele enquanto ele entra em casa, tentando parecer calmo. No apartamento de Midoriya/sala, Inko Midoriya surge na porta da cozinha, surpresa ao ver o filho coberto de sujeira e com arranhões. Inko assustada. Izuku. O que aconteceu com você? Izuku, forçando um sorriso. Só exagerei um pouco no treino, mãe. Coloca a mochila no chão, nada demais. Inko, ainda preocupada. Você tem que tomar mais cuidado, meu filho. Não precisa se forçar tanto. Izuku, abaixando a cabeça. Eu sei, prometo pegar leve. Ela o abraça com força, sem notar a dor que ele tenta esconder. Quarto de Izuku. Izuku tranca a porta, tira a camisa lentamente. O espelho reflete o corpo coberto de marcas, hematomas, queimaduras superficiais e leves cicatrizes. Ele observa o dispositivo, ainda preso ao braço. Eu devia ter perdido hoje, mas o Megatrix não deixou. Obrigado por me proteger. O núcleo do dispositivo pulsa suavemente em azul, emitindo uma voz calma, quase sintética. Evolução em andamento, parâmetros de sincronização, aumentando. O próximo teste se aproxima. Izuku suspira, deita na cama olhando o teto. O som da chuva continua do lado fora. Izuku, pensamento. Então, o que vem depois disso? Ao voltar de treinamento, dessa vez sem ataques surpresas. Sua mãe havia chamado ele. Izuku, sem entender, volta para casa rapidamente. O que foi, mãe? Logo entregando um envelope para o Izuku. A cena abre com Izuku Midoriya, deitado em sua cama, segurando o envelope da Ua com as mãos tremendo, emocionado. A mensagem holográfica de Almigit ecoa pela sala, parabenizando por ter passado no exame de admissão. Izuku fica sem palavras, lágrimas escorrem, e ele grita de alegria, avisando para sua mãe. Sua mãe corre até o quarto e o encontra chorando. Ele apenas diz, com um sorriso emocionado: eu consegui, mãe. Eu passei. Ela o abraça, também chorando. Izuku estava se preparando para o primeiro dia de aula, vestindo o uniforme, ajeitando a gravata e tentando controlar a ansiedade. Bem, Megatrix, hoje é o dia. Não posso me atrasar. Logo indo para a UA, ele observa o prédio imponente da UA pela primeira vez, gigantesco, moderno, quase intimidador. Controle sem emoção, evitando show acidental. Izuku, em seus pensamentos, eu realmente consegui entrar na UA, o lugar onde Almigit estudou. Meu primeiro passo para superar Almigit.
Ao entrar, ele se depara com corredores cheios de alunos talentosos e com peculiaridades impressionantes. Cada um exala confiança. Izuku engole seco. Alguns encaram ele, outros reconhecem ele do exame de admissão. Ele fica tão nervoso que não percebe que tem alguém na sua frente. Ele acaba esbarrando em outro estudante. Diz desculpa, eu não vi, foi sem querer. Não, tudo bem, você tem que tomar cuidado. Eu sei, tava distraído, tô meio nervoso e o meu primeiro dia. O meu também. Bem, vou indo, desculpa. Izuku se afasta, mas comicamente, acaba acertando a cara na parede. Esse garoto é estranho. Gostei dele. Ele é familiar. Bem, vamos, Gray. Senão vamos nos atrasar. Quando chega à sala 1A, ele para diante da porta imensa e lê o nome. 1A. Izuku, pensamento, essa é a minha sala. Ao abrir a porta, vê Bakugo já sentado, com os pés na mesa, olhar arrogante. Ele tenta andar até uma cadeira, mas todos olham para ele. Ele se sente desconfortável. É quando Bakugo encara com desdém. O que você tá fazendo aqui, Deku? Não me diga que te deixaram entrar. Izuku tenta responder, nervoso, mas é interrompido por uma voz firme. Que aparece. Era Tenyaida. Ah, você é o garoto que correu para salvar aquela menina no exame, e também me ajudou. Sou Tenyaida, foi uma ação nobre, Izuku sorri, sem jeito. Prazer, eu sou Izuku Midoriya. Logo, Oshaku Araka aparece, animada e gentil. Ah, é você. O garoto que me salvou. Muito obrigada por aquilo. Izuku entra em pânico de timidez, gaguejando. Não foi nada, eu só fiz o que qualquer um faria. Não mude de assunto, nerd. Por você estar aqui. Antes de pudesse responder, a porta abriria. Todos olhariam, vendo o último aluno chegar. Ele apenas ignora a todos, se sentando no final. Izuku reconhece ele. Já que minutos atrás esbarrou nele. Nunca pensei que iria participar de uma escola. Bem, vamos dar o nosso melhor. Você tem razão. Bem, modela A, é melhor você não falar muito comigo. Por quê? Não quero parecer doido e nem esquizofrênico. Ok, então. Mas vou continuar fazendo comentários irônicos. De repente, uma voz animada o chama. Ei! Você, é você mesmo não? Gray levanta o olhar, surpreso. Mina corre até ele, com aquele sorriso contagiante. Eu sabia que era você. Eu tava tentando te achar desde o exame. Você me salvou daquele robô enorme, lembra? Se você não tivesse me puxado, eu teria virado por ele. Gray desvia o olhar, um pouco sem jeito. Ele dá um leve sorriso e responde, com voz calma. Bem, não foi nada. Eu só fiz o que qualquer um faria. Qualquer um. Eu duvido. Aquele robô era gigantesco. Você ficou entre eu e o ataque, sem nem pensar duas vezes. Gray encolhe os ombros. É o que um herói deve fazer, né? Por um instante, Mina o encara, surpresa com a simplicidade da resposta. Depois, sorri ainda mais. Justo. Mas mesmo assim, valeu. Eu devia um agradecimento. Onde está a minha educação? Meu nome é Mina Ashido. Sou Gray Altron. Muito prazer. Logo, ela se vira para os dois garotos atrás dela. Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o Denki Kaminari, o cara que brilha mais do que devia. Kaminari, rindo. E aí, cara? Valeu por salvar nossa heroína aqui, senão o clima na sala ia ficar bem menos animado. E esse é o Eijiro Kirishima. O mais durão de todos. Ei! Cara, mandou bem naquele exame. Foi muito maneiro ver alguém enfrentando o robô de frente. Isso é o que eu chamo de atitude masculina. Gray se levanta devagar, estendendo a mão num cumprimento simples. É um prazer conhecer vocês. Eles apertam as mãos deles, e Mina percebe a cicatriz leve em seu rosto. Ela comenta, curiosa. Você se machucou feio naquele dia do exame. Estou vendo uma cicatriz em seu rosto. Isso foi um acidente. No dia que eu descobri minha Queen Kaminari, olhando, se machucou com a própria habilidade. Bem, se não entregar o biometal A, você vai morrer.
Vai sonhando, Maverick. Quase isso. A resposta dele é tranquila, mas firme, sem arrogância. Mina observa por alguns segundos, percebendo que ele é diferente, reservado, mas genuíno. Você é meio quieto, né? Tipo sério, mas de um jeito legal. Eu só falo quando tenho o que dizer. Nem muito e nem mais. Cara, você e o Todoroki vão se dar bem. Mina balança a cabeça, divertida. Antes de ir, Mina diz: bom, de qualquer forma, bem-vindo ao UA, Grey. Espero que a gente possa ser amigos. Pode contar com isso. Ela sorri e se afasta com os outros dois, acenando. Grey volta a se sentar, observando. Por um breve instante, ele fecha os olhos. Vai dar namoro. Quieto, modelo A. A sala começa a se encher de vozes e risadas. Mas o clima muda subitamente. Uma voz fria corta o barulho. A Aizawa se faz presente. Vocês estão muito barulhentos. Todos olham para o canto da sala. Um homem de cabelo preto desgrenhado, enrolado num saco de dormir, está deitado no chão. É Shota Aizawa, o Eraserhead. Ele se levanta lentamente e fala com tom de tédio. Eu sou o professor responsável pela turma 1A. Meu nome é Aizawa. Coloquem seus uniformes esportivos. Vamos para o campo de testes. Os alunos se entreolham, confusos. Uraraka em tom de dúvida. Mas, não vai ter cerimônia de abertura? Aizawa andando responde. Não temos tempo para isso. Heróis não têm cerimônias para começar o dia. Aizawa joga um conjunto de uniformes esportivos, e todos se preparam para o teste. Corta para o campo de esportes ao ar livre. A turma está alinhada, todos de uniforme. O sol está alto, e o vento levanta poeira. Aizawa segura uma prancheta e explica. Vamos medir as capacidades de cada um usando seus quirks. Corrida, salto, resistência, arremesso. Tudo vale. Quero ver o que sabem fazer. Ele aponta para Bakugo. Bakugo, comece com o arremesso de bola. Use seu quirk. Bakugo pega a bola, gira o braço e grita. Explosion. A bola é lançada com uma explosão gigantesca, sumindo no céu. O visor eletrônico mostra o resultado. 705,2 metros. Os alunos vibram, espantados. Kaminari. Uau! Mais de 700 metros. Aizawa. É isso. Aqui vocês podem usar seus quirks como quiser. Mas antes que o clima fique descontraído, já que todos estavam acho divertido, levando na brincadeira. Nesse momento Aizawa fala friamente. E quem ficar em último lugar será expulso. O silêncio toma conta. Todos congelam, o medo se espalha. Uraraka, ele tá brincando, né? Aizawa, parece que vocês ainda não entenderam o que significa estar na UA. A tensão cresce. O teste começa oficialmente. Em resumo, sequências rápidas mostram os alunos demonstrando seus quirks. Ida corre 50 metros em um piscar de olhos, com as turbinas das pernas em chamas. Minashido usa o ácido para deslizar e aumentar a velocidade. Tsuyu Azui salta alto, usando sua língua como impulso. Uraraka faz um salto quase infinito, flutuando levemente. Bakugo usa explosões para acelerar e destruir os tempos anteriores. Grey, apenas usando um pouco do poder do biometal, aumentou suas habilidades físicas. Enquanto isso, Izuku observa. Não vou esconder. Megatrix. Izuku estava pensativo. Qual eu vou usar? Já sei. O que fazer? Aizawa observa em silêncio, analisando. No fim todos estariam fazendo o último teste, lançamento da bola. Chegando a vez de Grey. O campo de testes da UA estava cheio de murmúrios e curiosidade. Os alunos observavam uns aos outros tentando superar as marcas no arremesso de bola. Bakugou já havia feito sua demonstração explosiva, e agora era a vez do garoto de cabelos prateados e olhar concentrado. Aizawa com seu tom neutro. Grey. Sua vez. Use o seu quirk à vontade. Grey dá um passo à frente, segurando a bola de teste. Seus dedos analisam como se mede esse peso, densidade e rotação. O ar ao redor muda. Linhas azuis de energia começam a brilhar por baixo de sua pele, traçando circuitos metálicos e até raios saem do seu corpo.
Um eco digital ressoa, e sua voz se mistura a um som eletrônico. Modelo A Mega Merge. O chão vibra. Um clarão azul envolve o corpo dele, e a energia se condensa num instante, surgindo uma figura metálica, de armadura branco-azulada, capacete angular e visor reluzente. O Mega Man estava diante de todos. Todos os alunos ficam impressionados. Kaminari estava surpreso. O que? Ele se transformou. Uraraka, isso é. Uma armadura viva. E parecido com ele. Ida. Incrível! O corpo dele mudou completamente de estrutura. Bem semelhante ao Izuku. Isso é incrível, essa individualidade é muito única. O que foi Megatrix? Deia, Reploid detectado. Você disse Reploid. Não é possível. Grey ergue o braço, o visor brilha, e uma série de cálculos passam sobre sua visão. Modelo A, na mente do Grey. Trajetória calculada. Reforço de força motor a 100%. Pode lançar quando quiser, parceiro. Entendido. Modelo A. Grey gira o corpo para trás, sentindo o pulso mecânico percorrer suas juntas. Num movimento fluido, arremessa a bola, e um rastro azul corta o ar como um cometa. O sensor do aparelho de medição de Aizawa apita, e trava por alguns segundos antes de exibir o resultado. Aizawa, erguendo a sobrancelha. 4,8 quilômetros. Impressionante. O segundo melhor arremesso. Mino sabia que você ia mandar bem. Ele é incrível, mesmo. Grey desativa a armadura. A luz se dispersa em fragmentos hexagonais, revelando novamente o garoto de aparência calma. Grey, em um tom baixo, só comentando com o modelo. Eu tô conseguindo dominar a forma, melhor que antes. Aizawa observa por alguns segundos, pensativo. Esse modelo A, Mega Merge. Parece mais que um simples Kirk. Tem potencial. Logo Grey, se junta ao outro alunos. Izuku Midoriya, sua vez. Chega a vez de Izuku lançar a bola. Todos olham curiosos. Bakugo, quero ver o que o Deku vai fazer agora. Isso vai ser divertido, nem sei por que ele está aqui. Izuku segura a bola com as duas mãos. Ele treme. Aizawa se aproxima e diz calmamente. Você ainda não usou o seu Kirk. Vai continuar escondendo. Izuku fica em silêncio. Mas antes de Aizawa, faça algo. Izuku andaria, segurando a bola, e com a outra mão selecionando uma forma de batalha. Megatrix, eu acho que esse é uma boa opção. O que você acha? Seleção satisfação. Tá na hora de ser herói. Gustman. Força e resistência absoluta. Seleção mais indicada para o teste. Todos os alunos ficam surpresos com a transformação do Izuku. Igual no dia que eu vi ele, no dia de admissão, ele tem outras formas. Achei não era possível ter mais de uma. Maldito nerd, você tem individualidade. Não é possível, você me enganou todo esse tempo, maldito. Então ele é o portador do Megatrix. Pelo visto sim, modelo A. A gente tem que falar com ele, eu sei depois. Aizawa suspira, é assim que funciona seu Quink. Eu vi pouco das filmagens dele em ação, pelo visto é assim que funciona. Seu dispositivo é o responsável. Tenho que manter ele em observação. Izuku ergue a cabeça. De repente, ele fecha o punho e se concentra. Pode usar força total, não tem risco nenhum de destruir a bola. Ele concentra o poder em sua mão, arremessando a bola. A bola é arremessada, uma onda de vento violenta explode, levantando poeira e fazendo os alunos se protegerem. A bola desaparece no céu. O visor mostra 805,3 metros menos 100 centímetros a mais que Bakugo. A turma inteira reage chocada. Uraraka, uau! Ele conseguiu. Era de se esperar. Já verei ele em ação. Então essa é uma das formas do Megatrix. É familiar. Izuku comemora brevemente, preciosando o símbolo e voltando ao normal.
A Isa vai ainda observando. Você tem uma individualidade peculiar. Izuku olha para ele, sem falar nada, mas determinado. Bakugo explode de raiva. Como? Como o Deku conseguiu um poder desses? Você é um zero. Ele parte para cima de Izuku. Izuku gela de medo. Mas antes que faça algo, a Aizawa o prende com o lenço, imobilizando-o. Não ouse atacar na minha frente. Bakugo fica surpreso, mas se contém. Izuku apenas o observa, respirando com dificuldade. Esse cara é temperamental. Também acho. Após todos terminarem, a Aizawa reúne a turma. Um painel mostra a classificação geral. Izuku está entre os 4 melhores. Ele suspira de alívio. Aizawa, a propósito, a história da expulsão era mentira. Só queria ver como reagiriam sob pressão. A turma suspira, rindo nervosamente. Mas não relaxem. Heróis vivem sob pressão real. Izuku sorri, pensativo, enquanto o Megatrix apenas brilha levemente. O sol já começava a se pôr sobre os prédios da UO. Quando dá o primeiro passo para sair pelo portão principal, uma voz firme o chama. Midoriya. Izuku se vira rápido. Gray está ali, encostado num dos pilares próximos, com as mãos nos bolsos e o olhar fixo, calmo, porém sério. Izuku estava surpreso. Ah! É você o Gray, né? Eu vi a garota falar seu nome, né? Você tá na minha turma, certo? Gray se aproxima devagar, a expressão neutra, mas o olhar sério. Certo. Eu só achei que devíamos conversar. Tem algumas coisas que você precisa ouvir agora. Izuku franze a testa, um pouco confuso. Conversar? Agora? Olha, tá meio tarde. Eu ainda tenho que pegar o metrô para ir para casa. Amanhã a gente fala, pode ser? Saindo meio nervoso dessa situação, Gray não responde de imediato. Ele apenas o observa por alguns segundos em silêncio. Então, dá um passo à frente. O assunto é importante, você tem que saber disso. Usuário do Megatrix. Izuku congela. Seus olhos se arregalam. O vento para. O som do ambiente parece desaparecer. Logo se virando novamente para ele. Izuku estava choque, assustado. Como você sabe da existência do Megatrix? Eu não contei pra ninguém. E só minha mãe sabe da existência dele. Gray mantém o olhar fixo, enigmático, enquanto suspira. A gente precisa falar sobre o Megatrix, e sobre quem está vindo atrás dele. E te creio que nós dois estamos no mesmo barco. Já que meus poderes, ou melhor minha individualidade, tem uma relação com seu dispositivo. Izuku, ainda em choque, tentava entender. Alerta: detecção de energia recorde desconhecido, ainda não analisado corretamente. Izuku dá um passo para trás, confuso e assustado. Reploid, quem é esse cara? Localização ainda desconhecida, um laboratório escuro, iluminado apenas por luzes piscando. O som metálico de engrenagens e cabos energizando a sala ecoa pelas paredes. No centro, o corpo danificado de Ashley repousa sobre uma maca magnética. Em observação, os danos foram extensos, as juntas principais e parte do núcleo de energia foram comprometidas. Ele precisa ser colocado imediatamente na câmara de recuperação. Já configurei um nível de reparo. O processo pode levar alguns dias, já que não temos material suficiente. Rai Max acaba erguendo o corpo de Ashley com cuidado. Entendido. Vamos iniciar o selamento. As luzes azuis da câmara se acendem. O visor exibe leituras instáveis, enquanto Ashley é lentamente baixado em uma cápsula de restauração. Para tentar reparar só os danos leves, logo o som da pressão se fecha quando a tampa da cápsula se sela. Cruza os braços, observando com um leve sorriso de desdém. Então esse é o resultado da sua tática brilhante. Serges, que piada. Mal enfrentou um garoto inexperiente e já está nesse estado deplorável. Cuidado com suas palavras. Diferente de você, Ashley cumpre ordens. E obedece. Mas admito que acabamos cometendo um erro. Erro. Eu chamo isso de incompetência.
Da próxima vez, deixe que eu resolva. Eu mesmo quero acabar com esse rock humano. Eu não acabar igual a esse monte de sucata por aqui. Que você chama de caçador. Eu sou superior. Saindo da sala de reparo. Tentando mudar de assunto, doutor, há algo estranho nos registros do confronto. As leituras energéticas. Elas não correspondem somente à Megatrix. Serge ergue uma sobrancelha, voltando sua atenção ao painel. Eu percebi isso também. Antes de perder o sinal de Agile, o sistema detectou uma frequência familiar. A presença do modelo A. O que? Isso é impossível. Todos os biometais estão devidamente selados, para não escaparem. Novamente. É impossível. No entanto, Agile viu uma silhueta estranha ao longe antes de cair. Enquanto víamos seus registros. Só pode ser ele. O escolhido do modelo A. Achei que Violen tivesse recuperado o modelo A. Seu registro daquele. Vimos que tinha um garoto que obteve esse poder. Eles voltaram. Mas logo ele foi derrotado e o modelo A foi recuperado. Mas Violen, ele voltou bem danificado. Mas não como o Agile. Não foi muito destruído. Nos pegamos de volta o biometal e selamos, para ele não escapar. Sim, e pelo visto, só selamos a parte física. A parte digital não está aqui. A partir de agora, devemos tomar mais cuidado. O Megatrix tem sido um pequeno problema. Agora com o usuário do biometal do modelo A, vai ser difícil. Mas creio que ele não tem a força completa do biometal, sem a parte física. Pode ser, mas ainda é perigoso. Violen ainda nem se recuperou da batalha que teve. Ele. Ouvindo toda a conversa dos cientistas, ele sorri com arrogância. Bem, parece que as coisas finalmente estão ficando interessantes. Mas um adversário para derrotar, espero que não seja fraco como você pronto. Bem, voltamos ao nosso planejamento. Temos que nos preparar.